Olá a todos. Nesta aula, nós estudaremos as ciências auxiliares da geografia. Ou seja, nós estudaremos ciências que vão nos ajudar a compreender, a entender melhor o espaço geográfico. Então, a gente viu que uma ciência é o conhecimento aprofundado sobre um fenômeno social ou natural. Uma ciência é esse conhecimento que segue um método, conforme trazido aqui: observação, perguntas, hipótese, experimento, análise e conclusão. Então, nesta aula a gente vai trazer algumas ciências que vão ajudar muito a geografia a entender o espaço geográfico. Lembrando que as ciências são centenas, talvez milhares que existam. Porém, iremos trazer algumas que vão nos ajudar a compreender o espaço geográfico. Vamos ver quais são essas ciências amigas da geografia. A primeira é a hidrografia. É uma ciência ou ramo da geografia que vai nos ajudar a entender sobre a água no planeta Terra. Vai nos ajudar a descrever a água no planeta Terra. Então, hidro, lá do grego, significa água. Então, a hidrografia é como se fosse a ciência que vai descrever ou estudar as águas do planeta. Então, aqui a gente observa o ciclo da água, evaporação, condensação, precipitação. Uma parte da precipitação vai escoar pela forma de rios, outra parte da água da precipitação vai infiltrar, formando as águas subterrâneas, os lençóis, lençol freático, lençol artesiano, aquífero. Estudaremos a água salgada, a água doce, porque tem esse nome. Estudaremos o vapor da água, a utilização da água, as modernas tecnologias relacionadas à água, como a dessalinização da água do mar. Enfim, a hidrografia é uma ciência que muito vai ajudar a gente a entender sobre a água no planeta. Lembrando que a água é fundamental, é imprescindível para o ser humano. Não é exagero afirmar que existem guerras por causa da água. Então, uma das ciências auxiliares da geografia é a hidrografia, que vai nos auxiliar, nos ajudar a entender sobre o processo de circulação da água na natureza. Nós estudaremos as geleiras, os oceanos, os rios, os mares, o lençol freático, o aquífero. Enfim, uma ciência muito importante que vai nos auxiliar. Outra ciência também que vai nos ajudar a entender o espaço em que a gente vive é a climatologia. Climatologia é a ciência que estuda o clima. O que é clima? Clima são as condições da atmosfera, ou seja, do ar, em termos de temperatura e umidade, que predominam no lugar. Em mais ou menos 30, 40 anos de estudo desse ar, deste lugar. Então, é a climatologia que vai nos ajudar a entender por que tem lugares que são muito frios, outros que são quentes, por que alguns lugares são secos, outros chovem demais. Enfim, é uma ciência muito importante. O clima ele é muito importante nas relações humanas. O clima ele influencia muito o ser humano. E, inclusive, uma outra ciência também, chamada meteorologia, ela vai estudar o tempo. O que é o tempo? É como a atmosfera está em um determinado momento. Que pode ser hoje, como o tempo está hoje. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Hoje em dia se fala muito na previsão do tempo, ou seja, saber se amanhã vai fazer chuva, vai fazer calor. Então, essa ciência que estuda o tempo, a previsão do tempo, é chamada meteorologia. E é basicamente por conta dos satélites que conseguem monitorar as massas de ar e fazer as previsões. Outra ciência também importante é a geologia.
É uma ciência que estuda a crosta terrestre, as rochas, os minerais que tenham valor para o homem, chamados de minérios. É uma ciência muito importante. A geologia também é uma ciência auxiliar da geografia. Ela estuda a composição da crosta terrestre. Outra ciência também auxiliar da geografia, que vai nos ajudar, é a geomorfologia. É a ciência que estuda as formas que existem aqui na superfície. Ou seja, é a ciência que estuda o relevo. Vamos entender as formas de relevo, o que é uma cordilheira, o que é um planalto, o que é um planalto do tipo morro, do tipo serra, do tipo chapada, o que é depressão, o que é planície, quais são os agentes internos e externos que produzem o relevo, como se formaram as cordilheiras, como se formaram os morros. É uma ciência muito interessante, lembrando que o relevo ele também interfere muito nas relações humanas, na forma como o homem ocupa o espaço geográfico. Botânica também, outra ciência auxiliar da geografia. Botânica está relacionada ao estudo das plantas. Vamos estudar as vegetações, por que um lugar tem uma vegetação arbórea, outros lugares têm uma vegetação mais pobre. Então, a botânica também vai ajudar a gente a entender a vegetação. Outra ciência auxiliar da geografia é a chamada cartografia. O que é cartografia? Cartografia é uma ciência que estuda a produção dos mapas, estuda os mapas, como são produzidos, como são confeccionados, as tecnologias para a produção dos mapas. Então hoje, por exemplo, nós temos os mapas basicamente produzidos pelo que a gente chama de sensoriamento remoto, por imagens de satélite. Antes a gente tinha aviões tirando foto do espaço a ser mapeado. Então, o estudo dessas técnicas da produção de mapas é o que a gente chama de cartografia. Lembrando que a cartografia vai nos ajudar muito, porque precisamos representar o espaço geográfico. E a principal forma de representar o espaço geográfico é através de desenhos chamados de mapas. O que são mapas? Mapas são representações planas de um determinado espaço geográfico. Pode ser o mapa de um município, de um estado, de um país, ou mesmo o mapa do mundo, chamado de planisfério. Outra ciência também parceira, amiga, auxiliar da geografia é a história. Mas, Fernando, estuda história em geografia? Sim, a história vai nos ajudar a entender a transformação do espaço geográfico. História é a ciência que estuda o passado do homem. Então a história tem uma importância muito grande, porque é olhando para o passado que vemos os erros e acertos para poder não repetir principalmente os erros. Então, a história tem uma importância muito grande. Ela é um auxiliar importante para a geografia, para a gente entender o mundo, entender os fenômenos, principalmente os fenômenos sociais. Por que isso é assim? Por que isso é dessa forma? Temos que olhar para a história. A história vai nos ajudar a contar, entender aquele espaço geográfico. A história vai contar a história daquele espaço geográfico. Outra ciência também importante é a economia. Vamos entender como são produzidas as riquezas, como são distribuídas, o comércio entre os países, o dólar, como se dão as relações capitalistas na sociedade. A economia vai falar de riquezas, da produção, comercialização, distribuição de riquezas, comércio, enfim, uma ciência também
importantíssima para o estudo do espaço geográfico. Outra ciência auxiliar à geografia, a antropologia. A antropologia é a ciência que estuda o homem em seus aspectos biológicos e principalmente culturais. Então vamos entender as culturas dos povos existentes, por que eles têm essa determinada cultura. E também ela tem o objetivo de fazer com que a gente compreenda a cultura do outro e, acima de tudo, desenvolva respeito e tolerância. Outra ciência auxiliar à geografia é a demografia, ou seja, a ciência que estuda a população de um lugar. Quantos habitantes tem, a população, que é o conceito de população absoluta, quantos habitantes por quilômetro quadrado, qual a taxa de natalidade, ou seja, quantos nasceram, quantos morreram, se essa população tem uma qualidade de vida boa, não. Vamos estudar os movimentos migratórios, quem está indo embora, quem está chegando, religião, composição étnica, IDH dessa população. Então, para a gente entender sobre a população, a demografia é a ciência que vai nos auxiliar. Então, pessoal, eu citei aqui algumas ciências que vão nos ajudar a entender o mundo em que a gente vive, vão ajudar a geografia a destrinchar, a entender o espaço geográfico. Evidente que existem outras, mas essas que eu citei são as mais, talvez, importantes. Então, assim, a gente encerra essa aula, que é mesmo uma aula simples e objetiva, que fala das ciências auxiliares da geografia.